Destacando para você mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida. Hoje uma dupla. Está ali o Dr. Célio e o filho, Dr. Rodrigo. Antes da gente começar propriamente o programa, eu gostaria de destacar que o meu visual fica por conta da Grife Boutique. E hoje também temos outra parceria importante, nessa parte aqui do Ateliê Floral da Júlia Bus, fazendo um trabalho absolutamente interessante. Esse arranjo bonito aqui, inclusive, faz parte do trabalho dela. E além de arranjos, a gente quer destacar que ela também está muito forte no segmento de flores de vaso. Muito obrigado também a Júlia por se juntar ao canal do YouTube Tarcísio Manso Convida. Agora sim, Dr. Célio, primeiramente vamos conversar com o senhor. Um prazer muito grande recebê-lo aqui conosco dentro do nosso canal do YouTube Tarcísio Manso Convida. É um prazer estar presente aqui, participando dessa sua programação, que já passaram tanta gente aqui de importante. Eu espero corresponder também com meus colegas que antecederam, né? Só o boa noite do Dr. Rodrigo, doutor. É filho do Dr. Célio, todo mundo sabe aqui de Orlândia. Prazer também muito grande recebê-lo, doutor. Boa noite, prazer é meu. Eu espero também ajudar, né? A gente ter um bate-papo legal aí nessa entrevista. Agora, iniciando com o Dr. Célio. Célio Neaime. Sobrenome é de Patrício, ele vai explicar. Dr. Célio tem 75 anos de idade. Parece 50, 55, né, doutor? Sempre aplicado, praticando a sua ginástica na academia SMC. Eu sou parceiro dele nas madrugadas e realmente gozando de uma saúde bastante visível, diga-se de passagem. Nasceu em Igarapava. Conte para nós a sua história, quanto tempo viveu na cidade de Igarapava e depois a transferência para a cidade de Ribeirão Preto, doutor? Bom, eu nasci em Igarapava, né, e vivi lá até meus 10 anos, mais ou menos, 11. E minha mãe era professora, meu pai também, diretor, e eles prestaram concurso e passaram e escolheram Ribeirão Preto. Então ambos eram funcionários públicos? É, ambos funcionários públicos. E aí fui para Ribeirão, aí passei meu restante de colégio primário numa escola lá na Vila Tibério, logo nessa antiga, eu não lembro o nome dela mais. Depois eu fui transferido lá para o Marista, onde eu estudei até a minha formatura. O senhor se recorda com que idade o senhor se mudou para Ribeirão Preto? Há uns 11 anos. 11 anos de idade. Então, praticamente a infância em Igarapava e depois a adolescência e, na sequência, Ribeirão. Então, essa sua trajetória, concluído o ensino médio, o antigo colegial, naturalmente o senhor precisava enfrentar o desafio de um vestibular. O senhor fez aquele tempo, já tinha cursinho pré-vestibular? Fiz cursinho no César Lattes. Fiquei um ano. César Lattes. Eu também fiz no César Lattes. Foi onde eu conheci a doutora Sandra. Que ela também já antecipou. A esposa, que também é médica, a doutora Sandra, pediatra conceituada, né? Conheceu a doutora Sandra no cursinho César Lattes? No cursinho César Lattes. Ela é nascida em São José do Rio Pardo? São José do Rio Pardo. Era até costume mesmo. Pessoas de Mococa, São José do Rio Pardo, vinham para Ribeirão Preto fazer o cursinho, né? Inclusive tem muitos médicos formados aqui em Ribeirão Preto, na região, que são daquela região lá, que começaram no cursinho daqui. Bom, o senhor conheceu a doutora Sandra, chegou o momento do vestibular. Aí a vida reserva a possibilidade. Conheceu, mas um podia ir para um lugar, outro para o outro. O senhor prestou o vestibular para o curso de medicina e a doutora Sandra. Quando o senhor passou em qual faculdade? Onde é que o senhor cursou? Eu já estava no meu segundo ano de vestibular e eu passei em Pouso Alegre, na Minas Universidade de Vale do Sapucaí, Pouso Alegre, na época, e também em Uberlândia. Mas eu optei por ficar lá, que eu já estava hospedado lá, já me identifiquei bem com a faculdade e acabei fazendo o curso lá. E a doutora Sandra ingressou em qual faculdade? Lá em Pouso Alegre também, no ano seguinte. Aí é uma história. Não que eu passei a cola para ela é porque estuda mais que eu. Ela passou lá também. Mas vocês formaram na mesma turma? Ou no mesmo não. Ela
posterior Quer à dizer que minha. a doutora Sandra foi sua caloura na faculdade. Caloura. O senhor deve ter dado um trote nela. Ah, com Naquele tempo certeza. tinha o costume de trote. Sim. É que eu era da primeira turma, tá lá, então eu já fiquei mais assim, não, deixa aqui, o trote é comigo. Perfeito. Essa moça eu já tenho que conheço. eu tenho que ter uma Tá ação, certo. né, da turma anterior, então com a minha turma lá eu me entendi. E a gente sabe, né? Você que está me vendo também sabe que curso de medicina é uma vida, né? Tem aquela parte inicial, depois vem especialização. O senhor concluiu o seu curso na cidade de Pouso Alegre e depois, qual o destino que o senhor tomou? Qual a cidade de referência que o senhor veio para fazer a especialização? De lá eu fui para São Paulo, né? Fiz o estágio lá na Polícia Militar. Polícia Militar? É. Então, de repente, pode ser que eu preciso bater uma continência? O senhor chegou a ser tenente, alguma coisa ou não? Era tenente médico, mas que eu saí de lá, acabou minha patente. Perdeu a patente. Perdeu a patente. Só é oficial enquanto é médico. Enquanto é médico, enquanto está prestando serviço, senão depois acabou. Véio. Não tem erro. A vantagem é que a gente tinha certas prioridades, umas certas vantagens. Por exemplo, sabe que eu gosto de esporte, então a gente era médico da Fórmula 1. Então eu tratei do Reutemann, do... Carlos Reutemann, o argentino. E nem falo, não posso falar o que eu O Emerson Fittipaldi você não chegou a Não, atender, o Emerson era quase comigo. Aí lá, então nós tínhamos essa vantagem. Entrava lá e ficava, quer dizer, o pessoal da minha turma trabalhava e eu ia ficar fuçando no Que paddock. legal. Aí o senhor ficou quanto tempo? Um ano. Um ano. Um ano eu fiquei lá. Aí eu passei na residência em Campinas. Campinas. Eu passei. E aqui em Ribeirão, passei também e achei mais interessante Ribeirão Preto. Ribeirão Estava Preto. perto dos meus pais e tudo mais. O senhor fez residência em qual hospital, em Ribeirão? No São Francisco. No São Fiz Francisco. residência de No cirurgia. mesmo local que é hoje, na parte central da mesmo lugar. cidade? Mesmo local. E ali atrás, naquela rua atrás do São Francisco, tinha o serviço de cirurgia, que era o Dr. Eugen Kunzli. Grande doutor Eugen. Figura Então, eu importante trabalhei na com vida ele. do doutor Edson, do doutor Orsi. E é ali que eu conheci o Edson e o Orsi, não conhecia antes, né? Então, quer dizer, o fato do senhor estar ligado a esse profissional médico conceituado, que nós já nos episódios anteriores com os médicos mais antigos relataram isso, o senhor também começou a ter orientação do mestre, não é isso? Dele mesmo. Aí fiquei, e lá na época nós fazíamos uma parceria nas reuniões de 2 vezes por semana com o pessoal aqui de Orlândia, que era o Edson e o Orsi, e a gente sempre fazia uma reciclagem, uma vez por semana. Toda quarta-feira ia lá fazer reciclagem. Isso daí, então, já tinha os 2 colegas que fizeram aqui, então nós passamos a vir aqui, dar assistência aqui, ver as outras especialidades que tem, para ampliar o conhecimento, que era a função do Eugen, era que nós fizéssemos um tipo de medicina assim completa, como é o Edson e o Orsi, né? E aí, a partir daí que eles me convidaram para eu ficar em Orlândia. Aí acabei. Tá. Esse capítulo daqui a pouco nós vamos tocar para frente. Eu pediria passar agora para o doutor Rodrigo, que é filho do doutor Célio, todo mundo sabe em Orlândia, e quem também não sabe, que está nos vendo pela primeira vez, na verdade trata-se de uma família que tem 3 médicos, marido, a esposa e o filho. E é natural que o doutor Célio e a doutora Sandra têm mais 2 filhos, né? Que é a Tatiana e a Camila, né? São 2 mulheres, e tem o doutor Rodrigo. Doutor, naturalmente, eu sei também, é um lado interessante, porque eu acompanhei, eu cheguei, para quem não sabe, a promover muita prova de motocross. Resta saber o que eu não fiz nessa vida. Evento de motocross, e modéstia à parte, com muito sucesso, né? Foi. Eu lembro de uma prova que nós fizemos lá em Osasco, tinha o prefeito Celso Gílio da época, montou a arquibancada, tinha mais de 15 mil pessoas, né? Era de graça, mas é difícil você organizar um evento, nós tivemos mais de 300 pilotos. E essa dupla aqui, treinador e pupilo, né? Que era o Dr. Célio junto com o Rodrigo, né? Vamos falar desse tempo seu de garoto, né? Você, naturalmente, você nasceu em Orlândia. Nasceu em Orlândia e você fez o seu curso primário e também o ginasial onde, Rodrigo? Eu estudei até na 7ª série, né, na ocasião aqui no Iracema, no
na escola pública do Iracema, Miele, né? E na 8ª série eu comecei a estudar lá no COC da Portugal, quando inaugurou o COC da Portugal. Na 8ª série, a gente ia todos os dias, saía daqui 10 para 6 da manhã para estudar e voltava todo dia também como E, aliás, muitas pessoas faziam isso. Aliás, tem algum contemporâneo seu que fez também o COC e depois virou médico? Quem? Então, a doutora Fabiana e o doutor Marcelo. Doutor Marcelo. Doutor Marcelo Tukuyama e a doutora Fabiana Tukuyama. Filho do doutor Akihiro, Marcelo Tukuyama. Uhum. E vocês viajavam, madrugada, né? 6 horas, 5h30, faziam o cursinho, estudavam primeiro no colegial, depois fizeram o cursinho. E o cursinho depois. E você prestou vestibular e passou em qual escola? Eu passei lá em Vassouras, no Rio de Janeiro, na Universidade Severino Sombra de Vassouras. Passei em Volta Redonda também, ali da região, mas eu optei por Vassouras porque tinha alguns colegas que já estudavam lá. De Orlândia? De Orlândia. Pode citar. O doutor Henrique, o doutor João Henrique Orsi Júnior e o doutor Rafael Garbim Machado, que hoje está... O doutor Rafael está lá em Santo André. Está em Santo André. Perfeitamente. Então, esses são aqueles que estudaram nessa faculdade que fica lá no Rio de Janeiro. O doutor Rafael era meu veterano, eu era calouro dele. Então, você foi bicho dele? Foi bicho dele. Quando você entrou, primeiro ano, aquela festa. Ele deve ter te atendido muito bem, com certeza. E essa 5 anos. Essa experiência no Rio, naturalmente, vocês tinham um convênio com outros hospitais, né? Concluído o curso feito lá no Rio de Janeiro, qual era a opção para você fazer a especialização, Rodrigo? Então, chegava no 5º ano, já era dentro de hospital, era dentro da Universidade de Vassouras mesmo, do Hospital de Vassouras. E aí, no 6º ano, você tinha a opção de ficar lá mesmo, ou você ir para um hospital do Rio de Janeiro, ou um hospital de Curitiba, ou um hospital de São Paulo. Então, eu queria vir mais próximo da minha família também, porque eram 700 quilômetros. Tinha que vinha de sexta-feira, voltava de domingo, ficava meio pesado. Aí eu optei por o Hospital do Mandaqui, na zona norte. Zona Norte, na Grande São Paulo. Na Grande São Paulo, tinha um movimento extraordinário. Esse hospital é municipal? Ele é municipal. É um dos grandes hospitais municipais. Então, com aquele tamanho de hospital, casos diferentes, né? Isso é uma grande escola para quem quer se especializar, né, doutor? De tudo. Lá tinha de tudo, lá que você começa a aprender de verdade o que é medicina. Né? E a partir daí, feito em Mandaqui, lá no hospital, na sequência, para que lugar? Na sequência, eu fui para essa residência. Aí, como eu essa residência, acabei passando lá no Guarujá, na unidade do Hospital Santa Amaro, que é a unidade da Universidade de Santa Amaro, a segunda unidade lá. E fiquei lá, eu fiz minha residência toda lá, depois voltei para Orlândia. Tá, falou Guarujá, lembrei da sua esposa, a doutora Leiliane. Sim. Por acaso, você a conheceu lá? Eu a conheci lá, dentro do hospital. Não é tão complicado adivinhar isso, não é? Né, doutor? Doutor Célio? Não é. O microfone. O triângulo sempre tem um vértice. Exatamente. O senhor no cursinho com a sua esposa e ele na especialização lá no Guarujá. E você sempre convivendo junto. Tem uma história interessante que a turma da Sandra encontra todo ano. São amigos mesmo. Lá, sim, tem cara de patente, viu? Major, tenente, não sei o quê, tudo mais. Todos os caras cheios de grana. E nossos filhos iam em todo encontro, que a gente pegava um hotel fazenda, e tinha festa, e tinha vôlei, e tinha futebol, tinha uma disputa de tudo. A gente era mais jovem, né? Corria bastante. E eles foram criando junto, e entre eles tivemos vários casamentos entre colegas e que depois formaram lá em Pouso Alegre também. Então, é uma coisa interessante, que você vai, eles foram crescendo juntos, se conhecendo, depois vai um para cada lado e acaba se conhecendo mais profundo e acaba casando. Tivemos muito caso desse tipo. Hoje, eles encontram até hoje, agora vão os netos. É uma sequência. Eu já vou fazer... Agora, fim do ano, 50 anos de formado, né? E a Sandra faz 49. Que beleza. Agora, Rodrigo, então, foi lá no Guarujá, você conheceu a doutora Leiliane, que, aliás, já foi entrevistada aqui pelo nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida.
ela é especialista na área de dermato. Você casou quando você estava fazendo a especialização? Não. Ou você casou depois? Então, dê sequência. Você estava no Guarujá e do Guarujá você... Estava no Guarujá, aí eu vim para Orlândia. E depois ela começou... Que ano que você chegou em Orlândia? Em 2005. 2005? É. Tá, perfeito. Em 2005 eu comecei já a fazer a parte clínica, tanto aqui quanto em Sales Oliveira. Né? Entrei na Unimed aqui, né? E consultório particular, Unimed, SUS, tudo, aquela cobertura que a gente faz até hoje. E no segmento também do seu pai, ginecologia? Eu fiz ginecologia e obstetrícia e fiz também na época a parte de vídeo esteroscopia, né? Mas como por ser uma cidade pequena na ocasião, não coube o serviço hoje. Hoje está chegando o serviço aqui, depois de 20 anos. No caso. E nós sabemos também que o doutor Rodrigo, natural, como todo bom profissional, vai sempre se atualizando e trilhando também em outros segmentos que você está atuando. Quais seriam esses outros segmentos, além daquele que foi titular na sua formação? Sim, depois eu fui fazer uma especialização uma pós aí de atenção integral à saúde, para tratar o paciente como um todo, no caso. Né? Isso é um programa da Unimed? É um programa da Unimed? Esse é um programa praticamente nacional. Então, todas as Unimeds têm um serviço de atenção integral à saúde. Que aí você prioriza a prevenção da doença e não tratar a doença. O que é muito correto. Primeiro, se você previne, a pessoa não fica doente, ela não vai perder a sua atividade até profissional, dando prejuízo até para a empresa para a qual ela está veiculada, e ao mesmo tempo também ela não entope tanto assim, não congestiona tanto o sistema de saúde. Então a prevenção sempre é o melhor caminho, né, doutor? Sim, você acaba drenando um pouco aquele paciente que vai em pronto-socorro por uma situação momentânea, ou uma situação até crônica, no caso, que não teria necessidade de estar lá com um paciente mais grave. Sim. Então, um paciente mais simples, ele poderia estar passando com a gente e não indo lá no pronto-socorro, esperando horas lá para passar numa consulta que poderia ter sido drenado lá em cima na nossa atenção integral à saúde. Então, além dessa especialização, tem uma outra que o doutor... Eu gosto muito da parte hormonal, gosto muito dessa parte de terapia hormonal. Então, eu estudo muito essa parte, me especializo muito, entendeu? Faço muito curso de parte hormonal, que já faz parte da ginecologia, mas aí você pode se intensificar nessa área da parte ginecológica, que é a reposição hormonal na mulher climatérica, mulher menopausada, ou também, no caso, aí, entrando com uma leve experiência na parte do homem, né? Entendeu? Não como um urologista, mas sim, assim, entrando com uma especialidade, assim, junto com tem que tratar o casal, porque você trata a mulher e você não trata o homem, aí acaba tendo uma defasagem aí no relacionamento Com certeza, é um complemento, né? Uma situação e outra. No caso. Muito bem, vamos voltar para o doutor Célio. A chegada do senhor em Orlândia, que ano foi? 1976. 76. Vamos fazer uma linha cronológica na questão do hospital. Fundado em 1964, né, o Hospital de Orlândia, essa remessa de médicos que vieram da faculdade lá de Ribeirão Preto, chegaram aqui em 69, os médicos. Eu cito aqui o doutor Ortiz, o doutor Edson, 69. a Quirino também. Quirino, o Barbieri. O doutor Barbieri, exatamente. São dessa primeira remessa. E o doutor Célio veio em 76. Então, eu e o Alexandre viemos, o último que fizemos parte do grupo. E tinha o Zé Henrique também. O Zé Henrique Ortiz. Tá? Então veio o senhor, Zé Henrique Ortiz, qual outro? Alexandre. O doutor Alexandre, tem razão. Então chegou a partir desse ano de 1976. A pergunta que eu faço aos médicos que nós temos entrevistado aqui: como é que era a situação do senhor quando o senhor chegou aqui, a situação do Hospital Beneficente? O hospital era um hospital bem montado, com coisas antigas e bem conservadas. Era de madeira, era o piso mais simples. O material, nós tínhamos 2 salas cirúrgicas e uma ortopédica, só que trabalhava ali na parte da frente. À direita, uma era para parto, a outra era para cirurgia, e a outra era uma mesa maior que era para ortopedia. Então, era que tinha o centro cirúrgico, tinha o resto tudo certinho. E o trabalho, o parto, as coisas, nós fazíamos numa ala lá na maternidade. Que aí nós tínhamos uma pré-parto
e tinha uma sala que fazia as curetagens e a outra sala que fazia parto ou cesárea. Antes de fazer uma outra pergunta para o Dr. Célio, eu quero lembrar você que está nos vendo, veja aqui do meu lado direito, do seu lado esquerdo, QR Code. Você aproxima o seu celular, faça uma interação conosco, é muito importante que você mantenha esse contato, dando sugestões e participando intensamente do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Ginecologia, o segmento de atuação do senhor, quem foi o pioneiro, o médico pioneiro que começou a trabalhar aqui dentro da estrutura do Hospital Beneficente Santo Antônio? Dr. Célio. O Dr. Pugliese. Ele chegou logo após o Edson Orsi, veio trabalhar, acho que ele era da turma do Edson também. E ele começou e tocava tudo sozinho, né? Eu, como já tinha uma certa experiência em ginecologia, que eu trabalhei com a minha professora durante 1 ano, 2 anos, assim, então eu acabei falando, não, você me dá uma mão, porque está meio puxado. Comecei a fazer as cirurgias junto com ele e dividimos um pouco o atendimento para o SUS, o quais era tudo atendido na policlínica. É claro, né? O hospital naquele tempo vivia uma realidade tecnológica da época, né? Pegando o hospital de hoje, houve um progresso considerável, né, doutor? Foi muito grande. Aquele corredor do lado da recepção do SUS, ali era uma época que ninguém conhece, acho, né? Era a época do Fundo Rural. Quem não lembra disso? Que as fazendas faziam convênio. Era um fundo para atender o trabalhador rural. Que as fazendas faziam um convênio. Perfeito. E o indigente, que não tinha nada. O SUS é o que tinha um degrau maior. E os outros eram os convênios das empresas. Então, nesse segmento, e a gente sabe, né, que a presença da Unimed foi importante. O senhor participou praticamente também da fundação da Unimed, sim, né, doutor? Explique para nós como é que foi a sua participação também nesse processo da implantação da Unimed em Orlândia. Então, em vista desse fluxo de gente que foram diminuindo fazendas, fundo rural, as coisas antigas que dependiam do governo, de um monte de coisas, o trabalhador ficava só como indigente. Então, nós, como tínhamos uma amizade grande com as grandes empresas, a direção das grandes empresas, ou através do Rotary, ou através de festa, a cidade sempre foi muito receptiva. Então, a gente era convidado para tudo quanto é festa, tinha mais festa, né, Tarcísio? Muito, sim, bastante. Então, você passa a conversar melhor com a população, conversar com os donos das empresas, e com isso nós queríamos fazer alguma coisa para a empresa. E tinha as duas opções, que aí o Edson, que ficava sempre no topo disso aí, com o Orsi e com o Barbieri, que fazia as contas. Então, se nós fizermos uma coisa pessoal, através do hospital, nós deveríamos ter uma responsabilidade muito grande financeiramente com as coisas mais de coisas mais difíceis, de um grau mais avançado, de cirurgia e tudo mais. Ao passo que nós fizéssemos um plano de saúde que tenha uma cooperativa, você tem outras cooperativas irmãs, que a gente pode, então, fazer um acordo maior. Porque hoje todo mundo viaja. E hoje se atende por Unimed, mesmo Unimed Orlândia atende em qualquer lugar. Em qualquer lugar você é atendido. Imagine se você fizesse um convênio com medicina de grupo, você entendeu? Isso tudo tem que ser particular. Conhecia da assistência para uma pessoa lá no Manaus. E na verdade, eu acho que esse pensamento do cooperativismo ele é muito interessante, porque, afinal de contas, resolveu sim também o problema do médico, mas resolveu também o problema da saúde pública da cidade, né? Porque a gente percebe, é um testemunho que eu sempre faço, doutor Rodrigo, de que nós tínhamos, né, necessidade de ter um hospital que é orgulho de saúde financeira, desde que nós tivéssemos o apoio, porque se dependesse apenas das verbas do SUS, né, doutor Célio, seria humanamente impossível. Então esse trabalho foi realizado e através do trabalho de todos vocês, desses médicos mais antigos, essa semente foi lançada e o crescimento da Unimed foi considerável, né, doutor? Sim, aí depois que estruturou, ficou bem assentou um alicerce
bem, com uma ligação muito boa com as empresas que tinha aqui, aí então foi crescendo, foi reestruturando, foi modernizando, né? E com isso o hospital também foi modernizando para nos acompanhar. Porque o fato de a gente ter mais antigo, a gente faz uma atualização cirúrgica periodicamente. E os aparelhos que vão ficando mais modernos, a gente tem que fazer acompanhamento disso também. E o hospital foi acompanhando nesse sentido. E para isso, então, aí tem a coisa que o hospital começou também a acompanhar o nosso raciocínio e começou, então, a crescer e fazer investimentos e tudo mais com isso, através do SUS, através de empréstimo, de doações do próprio governo e tudo mais. E no caso da Unimed, o senhor chegou a fazer parte da diretoria? Sim, Sim. eu fiz parte da diretoria bastante tempo. Tá. Só não fui presidente. Porque não quis também. Não quero não tinha capacidade para isso. Não, a gente que é ginecologista não tem muito tempo para dedicar a essas coisas, Exato. não. É. E agora estou bem representado pelo Rodrigo. Aí tá É bom isso demais. esse gancho que eu ia chegar. Interessante, né, que nós temos uma geração e a outra geração, pai e filho, e esse processo de condição gerencial, eu pediria para o doutor, ele é importante, né, doutor Rodrigo, porque afinal de contas é um processo natural, né? Não que se afaste o antigo fundador, não, ele passa a ser do conselho, né? Do conselho no sentido literal mesmo, consultivo. E essa geração de médicos novos é que hoje está atualizando também e tocando a Unimed para frente. Como é que tem sido essa experiência aí de vocês? Então, depois que foi, como a própria medicina foi ficando, perdão, um pouco mais modernizada, a administração de um plano de saúde com a parte com a tecnologia, então hoje tem muito regramento. Então deixou de ser um pouco no fio do bigode as negociações, no papel e caneta, né? Hoje é tudo modernizado. Então um erro que você calcula, um erro de cálculo, você dá um prejuízo, um prejuízo estratosférico, né? Então assim, isso foi vendo e foi tendo que a gente foi vendo que teve que modernizar e trabalhar a parte da estrutura dos administradores da Unimed. Isso significa dizer também que vocês fazem cursos, né? Não são cursos médicos, é curso até de administração para poder gerir, né, a própria Unimed. Todos, grande maioria do pessoal lá do conselho hoje em dia, todos têm, eu tenho MBA de 2 anos, a gente fez Apenas para o amigo ouvinte entender, MBA é o curso de pós-graduação. Ele tem uma qualificação, ele é médico, mas ele também tem uma qualificação de gestão de plano de saúde. De diretor de gestão de plano de saúde. Então, temos eu, Dr. Marcelo Tira, Dr. Marcelo Leite, Dr. Fabiano, Dr. Carivaldo, Dr. Fábio. Todos fizemos, eu fiz junto com o Dr. Fábio, com o Dr. Rodrigo Cardoso, com o Dr. Matheus, Arnett. A gente ia todo mês lá para Ribeirão, ficava lá 3 dias lá, no final de semana todo. Durante 2 anos, apresentar TCC no final, tudo, e ser aprovado para isso, para dar um pouco de estrutura e saber o que é uma cooperativa. Porque muita gente não sabe o que é cooperativa. Então, muitos jovens hoje que entram, os recém-formados, não sabem o que é uma cooperativa. Eles entram trabalhando, gás total, mas não sabem trabalhar numa cooperativa, não entende a palavra cooperativismo. A pessoa, o jovem, hoje não entende cooperativismo, o pessoal de mais idade entende. Eles são todos colegas, tem aquele negócio Sem dúvida. De amor, amizade por amor. Então, assim, né, aquela coisa de cooperativo. Eles querem cooperar, eles são a base dessa saúde de Orlândia. Então, eles têm orgulho no olho. Como a gente tem hoje, mas você vê conversando com eles que têm orgulho do que eles criaram no hospital, junto com a administração do hospital. O hospital daqui, eu trabalhei em muito hospital. Tem hospital que não chega aos pés daqui, de uma cidade desse tamanho. É que nós nem sempre temos, que é uma tendência natural de a gente não valorizar o que é nosso, né? Porque muitas vezes as pessoas que não valorizam o que é dele, da cidade, é porque muitas vezes não conhecem outras cidades e realidade. Saúde, a gente sabe que é um segmento complicado, né? Porque a gente sabe que é uma busca, é uma luta, mas é importante também esse tipo de compreensão nesse sentido, né? Sim, na época da faculdade, quando eu era monitor de cirurgia geral, eu ia operar em hospitais, tipo igual Volta Redonda,
ali na região de Vassouras, que não tinha fio para sutura. Você escolhia o fio ideal, e falou assim, esse não tem, doutor, vai ter que usar o outro. Então, assim, são situações que eu nunca passei aqui no Hospital de Orlândia, porque desde que eu entrei na faculdade, meu pai sempre falou para mim, falou assim, você tem sexta, sábado, domingo. Mas segunda eu quero você no centro cirúrgico, terça, quarta e quinta, 6h30 da manhã, todo dia. Você vai ajudar todo mundo. Né? Todo mundo que precisar de ajuda, você vai estar ajudando. Então, eu ia todos os dias. Então, eu gostei muito daquele momento, aquela fase. Quando você está na faculdade, você está entrando você quer, né, ter o máximo de desenvoltura, né? Ainda mais cirúrgica, tudo. Então, é muito bom isso. Quando você chega na residência, o cara fala, sabe fazer uma cesárea? Eu falei, eu acho que eu sei. Eu já tinha operado com ele um monte, né? Então, você já chega para o teu chefe, você já apresenta uma técnica já mais refinada, depois você só vai lapidando mesmo, entendeu? Com certeza. Mas ajuda muito isso, tá? Na tua estrutura de desenvoltura e você ter um pouco mais de segurança, né? Doutor Célio, uma curiosidade. O senhor, nesse segmento de ginecologia, partos, né? Aquela pergunta que eu vou te pegar de surpresa, né? Que naquele bate-bola antes da entrevista eu não falei. Quantos partos o senhor realizou? Nem sei. Ah, como? Eu não conto, nunca tive esse. Na todo mundo fala, eu já senhor? tive tanto. Aqui, eu sei, eu tenho um monte. Pronto, tem um monte. Rapaz, nós tínhamos, eu e o Pugliese, nós tínhamos na época, não tinha, o Hospital de Morro Agudo não existia, Salles também não. E do Poranga era tudo triado para Orlândia. Nós fazíamos em média 100, 120 partos por mês. Naquela época as mulheres eram mais parideiras, sabe? Era mais fácil de cuidar dos filhos. Mais filhos. Cuidar dos filhos e tudo mais. Aí depois aí foi diminuindo, e aí agora hoje está em torno de 80, 90. Agora, uma sensação que deve fazer muito bem para o senhor é cruzar com algum desses que o senhor fez o parto, né? É uma sensação legal. A maior coisa que a gente passa muito apuro por ser obstetra, não ginecologista, obstetra. Aí passa muito apuro. E a grande faria, outro dia para o Rodrigo, a grande satisfação, a gente fica com raiva, fica assim, tal, de noite e tal, mas a satisfação de a gente chegar a atender na medicina do trabalho. O senhor que fez meu parto. Você não é esquecido nunca. Isso é que é a grande vantagem. Apesar de todas as intempéries que a gente passa, as contrariedades, né, judiciais e tudo mais, esse reconhecimento, não da mãe, do filho, de saber que ele me conheceu na época, né, lógico, mas saber que eu o peguei, então é muito, muito saudável, muito salutar para a gente, é o que gosta, faz a gente gostar de medicina. Isso, e eu gosto de medicina e a gente sempre fiz porque gostei e acabou. Não como vivia, precisava de viver, tinha as crianças, mas estou satisfeito. Apesar de muita coisa, eu estou satisfeito com a minha vida. Agora, aquele momento que o senhor considera mais dramático, né, de um parto que o senhor fez, não precisa dizer o nome, mas aquele que o senhor imaginou, acho que perdi o paciente, ou perdi o bebê, né, na verdade. E Deus, ou o senhor, ou a providência, enfim, algo que fugia de uma expectativa normal, o senhor conseguiu. Isso o senhor lembra. Não precisa dizer o nome, mas eu gostaria que o senhor relatasse, que também é uma das coisas que faz muito bem, né, para o sentimento do profissional. Você passa por muitas... Eu trabalhei 6 meses em São Paulo, chamava antigamente Casa da Mãe Solteira. Eu fazia lá por dia, era numa cama, ficavam 2 gestantes. Era só indigente mesmo. 2 gestantes. A sala de parto tinha 3 salas. Nascia uma aqui, eu tirava aqui, a outra estava nascendo, foi para outra, aí depois eu voltava, acabava de suturar essa daqui, tirar a placenta, depois voltava, aí a outra estava nascendo, ia lá. Isso já fiz. Então eu fazia isso daí, é muito assim, você não pensa, então você faz. Mas a coisa que me marcou mesmo foi um paciente que estava na minha mão, estava nascendo o nenê, e
ela teve uma ruptura uterina no trabalho de parto. Ruptura uterina. Rasgou o útero. Rasgou o útero. E o Perfeito. neném, então, foi para dentro da cavidade. Aí, é sorte que ela estava anestesiada, eu já abri, tirei o bebê vivo e depois fiz esterectomia dela e tal. Até estava o Franskine me ajudando e salvamos a mulher também. Foi a vez que eu mais passei apuro, assim, que eu me lembre, foi isso aí. Nessa linha de raciocínio, o senhor é daqueles que defendem parto normal, cesárea? Eu sei que esse tema é meio complicado. Qual é a visão que o senhor tem? Olha, eu defendo a saúde da mãe e do nenê. Por qual via, não interessa. É que tem muito nego, assim, eu não posso falar, muito pessoas que montam leis sem ter um respaldo de retorno. Então, agora a moda é o parto humanizado. Quem inventou o parto humanizado? Uma doutora de São Paulo, a qual morreu no caminho para o hospital, porque não deu tempo de chegar no hospital. Então as coisas acontecem. Então, isso é muito... Eu faço pouco pré-natal agora, né? Mas eu acho que o mais importante, você está com 2 vidas. Se eu perder a vida da mulher, o marido também sente. Isso é salvar o nenê. E se eu perder o nenê, a mulher e o marido sentem. Então você tem que fazer o que está vivo, o que está... Os dois ficarem saudáveis. As vias, hoje em dia, antigamente fazer uma cesárea era um trauma, Deus me livre, você teve um corte grande, pontos grandes. Agora não, hoje com a evolução da esteticamente, para a mulher, o prejuízo é menor. Os fios de sutura, que o Rodrigo falou. Então a gente fica muito melhor. Então, eu já passei da fase de viver perigosamente. Tanto na moto quanto também no parto. Então, eu acho que o estresse que a gente passa, ninguém quer mal para o paciente. Você quer que seja tudo bem. Mas quando as coisas não estão caminhando, às vezes você fica mais precavido. Não sei se é porque você vai ficando mais velho, ficando mais sensível, porque já tem os netos, a gente já viu o que passa, essas coisas todas. Então, talvez seja um pouco mais precipitado para indicar uma cesariana. Perfeito. Então, eu não me sinto... Agora, a paciente que é minha, eu já venho conversando com ela durante todo o pré-natal. É porque, na verdade, deve ter a vontade da paciente, mas a preocupação do senhor de saber o momento certo de fazer a opção certa. Exatamente. Na proteção dela e do bebê também. É isso que eu falo. Então, eu falo, olha, quem vai fazer o parto é você, não sou eu. Agora, se tiver alguma coisa ruim, eu intervio. Nessa linha de raciocínio, doutor Rodrigo, qual é o pensamento a respeito desse tema? Que eu sei que é polêmico, mas eu acho interessante essa discussão. É complicado. Eu dou opção para paciente, até o momento que eu vejo que não vai mais para frente. Entendeu? O que acontece muito desse blá 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 aí de parto humanizado ou parto da mulher, não sei o quê, porque em alguns lugares eu não vou tirar o mérito das pacientes, que em alguns lugares elas são mutiladas mesmo. Então, alguns lugares são muito... o jeito de tratamento. Então, a gente não está falando. Eu estou falando da medicina de Orlândia, que a gente só tem médico, só tem profissional aqui excelente. Entendeu? Eu não vou falar nem bom, porque são excelentes. Todos os ginecologistas que são excelentes, todos eles são muito bons, então já operei com todos, são todos excelentes, todos capacitados para fazer o bem para o paciente. Imprevistos acontecem, né? Seja do bem ou do mal, mas eu nunca acho que algum vai querer lesar alguma paciente ou fazer alguma coisa. Mas isso pode acontecer, né? Pode acontecer. E fora daqui a gente vê muito... Eu trabalhei no Rio de Janeiro, na maternidade da Promatra, e lá eu vi muita atrocidade. Então, eu já vi muito disso. Na minha residência, a gente trabalhava demais, então era assim, era parto normal até o último momento. Então, era forceps, então, assim, essas coisas às vezes era traumatizante para paciente que passa por isso. Então, aí veio essa linha de suporte da paciente com parto humanizado, de não ter nada, de não usar nada de indução, soro para indução, ter acompanhamento da doula, todo esse acompanhamento. Então, assim, precisa de tempo, parto normal precisa de tempo.
Você ter paciência, paciente. Todo mundo tem que ter paciência. O médico é paciente. Eu inclusive, presto até um depoimento como avô, não vou entrar nessa bola dividida, eu penso como o doutor Rodrigo e o doutor Célio, a gente tem que preocupar com a saúde da mãe e do bebê. Ah, fez opção de fazer o tal do parto normal, né? Beleza. O que me dá uma angústia como avô é justamente isso. Passou tempo, negócio de semanas, eu não sou médico, aí vai, tal. Então, a minha preocupação é que, na espera de um parto normal, você cometa o equívoco de fazer a conta errada e quando você buscar, já é tarde. Quer dizer, é uma visão meio de leigo, né? Sim. Mas é uma preocupação de avô, talvez, né? A gente fica nessa linha, né? Isso que a gente não conversa, porque, assim, na literatura, você vê uma data prevista lá no parto, no ultrassom, aquela data são 40 semanas, que seria os 9 meses. Mas você só passa do tempo quando a paciente ultrapassa 42 semanas. Tem uma margem. Tem 2 semanas a mais, porque aquilo é uma máquina com setup que pode dar um erro. Todos os ultrassons vêm escrito uma semana para mais, para menos. Uns 2 semanas para mais, para menos. Então, não é que passou do tempo. Para entrar em trabalho de parto natural, é uma cascata de hormônios, uma cascata de situações que tem que passar na mulher, desde neurologicamente falando até região uterina. Então, assim, tem que ter paciência e esperar. Nessa angústia de esperar, que acaba muitas cesáreas sendo indicadas, até pela paciente, até pelo familiar. Que eu sempre falo, a paciente vai ao pré-natal sozinha o pré-natal todo, até o 8º mês. Depois do 8º, ela começa a ir. Ela vai com o marido, depois ela vai com o marido, ou vai com a avó, com a mãe, depois vai com a sogra, depois vai com... Entendeu? Tipo assim, cada um mais preocupado para querer saber o que o médico está falando. Né? Então, se você não manter uma linha de raciocínio assim, correta, aí fica esses pensamentos divagando aí pelo horizonte. Doutor Célio, uma curiosidade. Naturalmente, nós tivemos uma redução do número de filhos por casal. Isso é estatístico. A partir de 2035, o Brasil começa a reduzir a população. Né? Os idosos prevalecendo, expectativa de vida aumenta e, portanto, é natural esse processo todo que nós estamos vivendo. Não é só no Brasil, exceto a Índia, que não tem controle, que conseguiu passar a população da China, mas os países, de uma certa forma, têm essa preocupação. O fato de se ter menos filho para o casal muda alguma coisa no seu trabalho profissional? Não, eu acho que não, porque, na realidade, hoje, a média antigamente era 5 filhos, né? Depois pegou, na minha fase, assim, 3 filhos, como você também. Sim. Né? Agora, o pessoal está estudando mais, está prorrogando mais o casamento e prorrogando mais ainda a gravidez. É um detalhe interessante então, isso. hoje em dia, todas as mulheres trabalham. Então, um filho exige muito da mulher. Nós que moramos numa cidade pequena, ainda temos trabalhadores que nos ajudam, é fácil de encontrar, porque agora já está ficando difícil, né? E o pessoal num centro grande não tem com quem deixar, se os caras deixar a criança. Então eles pensam. Daqui a pouco a mulher está com 40 anos e tem um filho só, não vai ter outro. Com Entendeu? certeza. Então isso daí é uma coisa que é muito social, não pelo gosto. Todo mundo chega, quero tantos filhos. Mas vai casar com 35 e depois vai, apesar porque já vive antes, né, do casamento, já vive junto, então o negócio fica meio enrolado e deixa a prole para mais para frente. Doutor Rodrigo, a gente percebe que a tecnologia conspira a favor, inclusive para que a mulher possa ter naturalmente uma carreira profissional. Que a gente percebe que o auge da carreira profissional do homem e da mulher, 30 até 40 anos, e muitas delas ocupam um cargo importante com 30 anos, né? Ao processo de congelamento de óvulo, essas coisas todas, que é uma forma dela deixar guardado e no momento oportuno a gente tem. Os estudos recentes indicam falar em idade máxima para uma mulher ter filhos, mas qual que seria a média hoje que a gente consegue garantir que há a possibilidade de uma mulher engravidar para ter o filho? Isso é muito relativo. Porque assim, você tem pacientes às vezes de 32 anos, 31 anos, com um quadro de endometriose, que é uma doença uterina inflamatória.
E que ela não vai, pra ela conseguir engravidar uma vez vai ser complexo. Mas numa situação normal, que não tenha Normal. problema de saúde. Normal, ela pode engravidar aí para ter o primeiro filho sem risco nenhum. A Organização Mundial de Saúde fala 37 anos. 37 anos. Né? É um 35 a progresso. 37 anos. Bom, pessoal, nós vamos entrando na parte final do programa. Doutor Rodrigo, oportunidade para agradecê-lo aqui pela presença. Gostaria que você ficasse à vontade e mandasse seu recado também para todos aqueles que são seus pacientes. Por vezes eu chamo de cliente, né? Pacientes que estão nos acompanhando, né? E também que você projete qual é o futuro que o senhor imagina para a profissão da medicina e também especificamente na sua especialização. Bom, eu espero que ainda consiga trazer para os meus pacientes sempre o resultado que eles esperam, entendeu? E que o homem lá de cima me permita ter saúde para isso e que ele guie minhas mãos para não cometer nada de erros, de preferência, né? Até porque, para você que lida com vidas humanas, o erro sempre é muito mais pesado, né? Mais pesado, com certeza. E eu tenho que falar que eu tenho muito orgulho aqui da saúde de Orlândia, do que se tornou, né? Orgulho do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, do pessoal da Unimed que me acolheu também, meus parceiros lá, que hoje em dia a gente luta dia a dia. Todos os colegas, o hospital também, que dá muito suporte pra gente, administração, tudo. Então, assim, eu acho que tá indo bem, tá indo pro lugar certo, graças a Deus. Uma curiosidade para quebrar o gelo. Você e a doutora Helena não conversam só de medicina, não. Vocês marcam. Esse assunto não pode ser abordado no final de semana. Como é que funciona? Olha, é complexo, tá? Porque lá na reunião, lá na nossa casa, sempre foi assim, medicina para lá e para cá. E até meus cunhados falam assim, mas vocês só falam disso? Mas a gente só vive isso. Eu vou falar o quê? Né? Então, assim, domingo a gente tem que tentar dar uma podada. E antes mesmo da Eliane, quando ela entrou na faculdade, ela falou assim, realmente a gente só conversa sobre medicina. Perfeito. A gente para conversar, porque é a vida nossa, não tem jeito. Então a gente tenta ponderar e contar algumas outras coisas, né? Ficar sabendo alguma coisa diferente, mas realmente é meio complexo. Doutor Célio, a sua mensagem e também o que o senhor pensa, né, do futuro da medicina e também da sua especialidade, principalmente aqui dentro da nossa cidade. Eu agradeço essa exposição que você nos proporcionou, eu contar da época que a gente veio, que a gente vai esquecendo. A memória vai ficando mais curta. Aí você me fez relembrar várias coisas que eu acho que ainda tenho cérebro. Outro dia eu estava com dor de cabeça, mandaram fazer tomografia só para ver se eu tinha cérebro. Eu falei, passando é que eu estou bem. Então, na realidade, eu agradeço a cidade de Orlândia, que me acolheu. Eu fiz muitos amigos, tive muitos pacientes, alguns com bastante sucesso, outros não tanto, mas o que eu fiz é o meu melhor, que a gente falou. E lembrando que, hoje em dia, as mulheres têm uma longevidade, e o homem também. É isso que o Rodrigo está atualizando mais, ele está 2 anos-luz à minha frente por causa da parte hormonal. Então, ele tem feito isso, porque nós fazemos o trivial. Eu tenho feito muito assim, mais a ginecologia do que a obstetrícia por si só, por causa dos motivos que eu te falei, de estresse, essas coisas todas, eu não quero infartar, não. Eu quero ainda, pelo menos até os 80 anos, andar de moto. Não, vai longe. Entendeu? Então, na realidade, a gente ficava ficando mais com ginecologia e as minhas pacientes gestantes, hoje são as pacientes menopausadas, que eu acompanho desde lá. Os partos que eu tenho feito são das que eu peguei, que as mães levam para mim. Aí eu acabo fazendo pré-natal, tudo bem. Mas, de modo geral, é isso. Eu agradeço a Orlândia por ter pedaço. O que eu tenho hoje é graças à cidade, né? Mas eu trabalhei de braços abertos, assim, tenho muitas amizades, não tenho problema com ninguém, todos que são meus amigos, independente do ciclo social, ou de mecânico, de mais. E hoje, falei assim, do aquele que era garçom nosso lá, foi passar na medicina do trabalho, que eu sou médico de trabalho também. Né? Então, ele passou lá Na SRT?
Foi fazer lá um... fazer coisa... Então os caras lembram da gente, sabe? Então Isso de é bom. garçom, que trabalhou em casa e lugares assim. Muito bom. Deixa eu Tá. cumprimentá-los aqui. Muito obrigado, doutor Rodrigo, doutor Célio. Obrigado. E vocês conferiram aí, pessoal. Dose dupla, pai e filho. Aqui em mais um episódio do nosso canal do YouTube Tarciso Manso convida doutor Célio e doutor Rodrigo.